você pensava. Aquela Kátia também tinha outras Kátias iguais. Exatamente. Legal, caraca. Legal. E sobre o conceito pro pessoal, então, entender lá na base, qual que seria o conceito do capital erótico? O que é o capital erótico? O que é o conceito? Porque eu vi você falando, eu já não sabia dessa parte, eu vi que você falou que tem um livro. Tem. Então, aí então o seu primeiro estudo ali foi através desse livro, vamos dizer assim, é com ele que você se deparou com esse conceito. Sim, existe um livro, né, que uma socióloga inglesa escreveu, não fui eu, infelizmente, mas tá tudo certo. E ela fala, é um livro sobre capital erótico, ela explica que existem vários capitais e um capital que ninguém nunca tinha medido antes, que nunca tinha falado que é o capital erótico. Então existe capital cultural, existe financeiro, existe social. Todos eles dependem de dinheiro. E ela vem e fala, tá, mas e as mulheres que têm alguma coisa, elas não são ricas, elas não têm estudo, elas não têm, enfim, qualquer outra, não tem um sobrenome importante na família, nem nada do gênero, mas essas pessoas também se tornam muito bem-sucedidas. Da onde que vem isso? Se não vem de nenhum desses três capitais que você está falando. E aí ela surge com o conceito de capital erótico, de que pessoas atraentes são mais bem-sucedidas. E o livro é o único método de estudo que existe, assim. Ninguém nunca tinha feito nenhum outro estudo além do livro. Não existe. Se você parar para procurar na internet, artigo talvez vai existir. Que eu faço umas anotações. O que eu tive que fazer foi fazer correlações. Então, ler o livro 500 vezes, destrinchar o livro 500 vezes para entender o que cada pilar, o que eu podia estudar de cada pilar. Porque se você entra na internet para pesquisar, não tem nada. Hoje em dia vai aparecer meu nome, talvez. Mas, tipo assim... com certeza tirando isso, não vai. Então, lá fora existe, não sei qual que é a proporção que isso tomou lá fora, mas aqui no Brasil não existe. Então, quando eu li o livro, eu falei, cara, aquela coisa, né? Por que não tem ninguém falando disso? Fui começar a destrinchar e o livro, eu indico ele para todo mundo que quiser ler, mas ao mesmo tempo só se tiver cabeça para ler, sabe? Se você for uma pessoa que não entende, novamente, sobre autorresponsabilidade, que fica sempre culpando os outros, você vai se incomodar com o livro e você vai querer parar de ler no meio, porque o livro ele é muito provocante, assim, sabe? Sim. Então ele fala de beleza, ele fala de que você é responsável pela sua beleza e pelo que você é entregue a você, que você é responsável pelo o que você tem hoje esteticamente falando ou não, e que você se colocou nesse lugar. Então, o capital erótico, na realidade, ele tem 7 pilares, né? Eu não falo dos 7, eu falo só de 5, porque são 5 que se aplicam ao nosso profissional e aos nossos relacionamentos. Tem 2 outros que ela fala de maneira mais a fundo, assim, dependendo de cultura para cultura, digamos assim. Mas o conceito em si do capital erótico é de que pessoas atraentes são mais bem-sucedidas e que a ciência comprova. Então, além de tudo, ela traz diversos dados, pesquisas e gráficos para poder mostrar que não é fonte da minha cabeça, entendeu? Isso existe. Eu concordo. Caraca, eu até marquei uma pergunta para fazer aqui, mas ela acabou de responder, que eu ia perguntar para você se beleza realmente importa. Cara, então, depende do que você considera beleza. Se você considera beleza igual todo mundo considera beleza hoje, de bonito e feio, importa, a gente não vai falar que é hipócrita, mas é, assim, 3% de tudo, sabe? Não é determinante para nada. Então, quando você entende beleza como uma coisa genética, então, por exemplo, o nosso estético é formado pelo que veio do meu pai e o que veio da minha mãe, certo? E aí o conceito de bonito vai depender da época que você nasce e vai depender da cultura que você nasce. Porque cada lugar valoriza alguma coisa, cada época valoriza uma coisa. Só que você não é responsável pelo que foi dado pra você. Então, assim, você não pode hoje reclamar com a sua mãe e falar, pô, mãe, você não podia ter me dado um olho azul, entendeu? Alguma coisa do gênero. Não vai adiantar nada você fazer isso. Você não é responsável pelo que foi dado, mas você é responsável pelo que você faz com o que foi dado pra você. Então, assim, não, Kátia, eu sou magro e sou baixo. Tá, o baixo você não pode resolver, mas o magro talvez você possa resolver. Não, porque eu não gosto do meu rosto, tá? O que você não gosta do seu rosto? Não, é porque tem muita linha de expressão, tá? Hoje em dia existem 500 procedimentos para poder tirar a linha de expressão. Existem 500 cremes para poder tirar. Não, minha barba, eu não gosto da minha barba. Você vai ver, o cara não cuida da barba faz 5 anos. É lógico que você não gosta da sua barba, sabe? Não tem como gostar. Exatamente. Então, ela fala que, assim, a beleza importa, só que ela importa muito só naquela coisa de pessoas bonitas vão chamar atenção, mas elas têm que ter mais alguma outra coisa para poder chamar mais atenção ainda, porque beleza não é suficiente para você ter um potencial de atração, digamos assim. Simplesmente está dizendo que beleza não é tudo, você precisa ser. Exatamente. Ela vai ter um certo valor até certo ponto, passou dali, se você não tiver mais valores, vai acabar. Deixa de ser um pouco inválida. Então, basicamente, é isso. Eu entendi que tudo gera um pouco da autorresponsabilidade. Gera. Tudo porque a gente...
nossa sociedade hoje a gente tende a sempre colocar a culpa em outras pessoas, né? Então, por exemplo, semana passada eu fui no podcast que me perguntaram se era verdade que homens que eram altos e bonitos eram mais bem-sucedidos. Porque no livro do Capital Erótico, ela fala explicitamente que homens altos ganham mais. Isso é um fato, segundo pesquisas. Sério? É. E aí eles perguntaram pra mim, né? Tipo, quer dizer então que realmente ser alto e ser bonito vai te fazer mais bem-sucedido? Sim. Cara, depende. Você pode ou se ver refém dessa estatística, certo? Ou você pode simplesmente olhar e falar, tá, eu não sou alto, mas o bonito depende de mim. Então, eu vou me esforçar para poder ser o mais bem apresentável possível para que as pessoas, de fato, confiem mais em mim, me deem mais credibilidade. Porque o ser humano, ele gosta do que é belo. Então, se eu olho para uma pessoa que não me agrada aos olhos, aquilo me incomoda. E eu não vou confiar nessa pessoa. Eu não vou confiar nela porque, teoricamente, ela é a pessoa mais importante da vida dela. Ela tinha que cuidar muito dela. Se ela não cuida muito dela, ela não vai cuidar da minha empresa. Ela não vai cuidar do meu negócio, sabe? Eu não tinha parado pra pensar nesse ponto, mas faz muito sentido. Pois é, então a gente acha que o autocuidado, que essa coisa toda é uma coisa mais de futilidade, mas não é a futilidade. É sobre o trabalho inteligente que a gente estava falando lá no começo. Sobre você entender que tem coisas que estão em você que se você tirar um tempinho para potencializar, já aumenta as suas oportunidades lá na frente. Mano, você ficou falando, vem um flashback aqui na minha cabeça. Várias paradas. Não, tipo, eu tenho um irmão que ele é muito bagunceiro. Hoje ele eu não sei, né? Porque hoje ele mora fora e tudo mais, então não tem mais... Mas ele era muito bagunceiro. Não era pra falar, né? Mas ele era muito bagunceiro quando a gente era adolescente. E ele é bonitão, mas não se cuidava muito, não. Aí eu parei, comecei a acessar e falei, mano, tem tudo a ver. Hoje já é outra pessoa, não tem nada a ver. Hoje o Juninho... Então hoje tá tranquilo, gente. Não foi mal. Não era pra ter falado de novo. Não é pra você fazer. Vai ser meu outro irmão. Kate,